Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rede de Olhares, uma produção da UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul e parceira do canal Futura. No programa de hoje, nosso camaleão mascote do Rede de Olhares, que está acostumado a visitar os parreirais de uva aqui da Serra Gaúcha, vai provar uma fruta diferente, de um outro tipo de trepadeira, mas que, assim como a uva, também se adaptou facilmente ao sul do Brasil. Eu estou falando do kiwi, ou kiwi, como é conhecido em outras regiões. E apesar da aparência rústica, diferentona aí que ele traz, esse fruto também tem uma história muito peculiar para ser contada. Durante séculos, os chineses conviveram lado a lado com uma espécie de trepadeira, sem dar muita importância. Mas uma certa professora da Nova Zelândia, que visitou o país em 1904, se encantou pelo fruto dessa planta, considerado exótico, e levou para casa algumas sementes da fruta tão peculiar quanto o nome, Actinidia deliciosa. Segundo registros, foi um conterrâneo da professorinha, o viveirista Alexander Allison, que plantou essas sementes e, após alguns testes e cruzamentos, viu seu kiwizeiro dar os primeiros frutos, isso em 1910. Na época, ainda chamada de groselha chinesa, a fruta começou a ser produzida em larga escala. Os neozelandeses batizaram então a Actinidia de kiwi. O nome é uma referência à ave terrestre símbolo da Nova Zelândia e de aparência tão curiosa quanto a fruta. Consumido em natura ou aproveitado como ingredientes em pratos doces e salgados, o kiwi chegou ao Brasil em 1970 e logo foi requisitado para compor a bebida nacional, a caipirinha. No sul do Brasil, o kiwi disputa espaço de cultivo com os parreirais de uva. Por se adaptar facilmente a climas subtropicais e temperados, o kiwi ganhou espaço cativo na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, que logo se tornou a maior produtora brasileira da fruta, com direito a uma festa que coloca o kiwi no centro das atenções. E para nos ajudar a desvendar outras curiosidades sobre o kiwi, nós recebemos no programa de hoje agrônomos, também agricultores, nutricionista, representante do poder público e alunos do curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul. Também a gente tem no programa de hoje a presença do chefe Charlie, que vai nos ensinar aí uma receita super bacana à base de kiwi e um empratamento bem diferente também, né, Charlie? Isso mesmo. Sim. E a atração musical fica por conta da Vibe Rock e também do Caco Xavier, que vem de Pelotas, trazendo uma galera aqui super bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Caco, já que você não é aqui da região da Serra, eu quero saber, a fruta do kiwi é uma fruta que te chama atenção, diferente ou já caiu... Mas já ficou que popular? Curiosidade, porque ontem mesmo, à mesa com a minha esposa, lá em Pelotas, nós falávamos da vitamina C, né? Falávamos do pé de laranja que tem ali do lado, e eu dizendo que vontade eu tinha de ter um pé de kiwi em casa para poder ter, porque me parece que é rica muito em vitamina C, né? O nutricionista vai poder explicar muito melhor, né? Vai conversar com ela justamente sobre ela isso. Vai poder falar mas bem melhor pra gente. Para ter uma ideia, né? Aqui a gente fala kiwi na Serra Gaúcha. Saiu um pouquinho daqui já fala kiwi, né? Kiwi. Lá em Pelotas Kiwi. É kiwi. Todo mundo conhece por aí. Muito bem, a gente vai mostrar para vocês agora a pessoa que apresentou o kiwi ou kiwi aqui para a região, que é o seu Clóvis Anfeliz, né, seu Clóvis? Na época era vice-prefeito de Farroupilha, depois foi prefeito de Farroupilha também e trouxe o kiwi então para a região. Como é que foi esse começo aí, a aceitação do pessoal? O começo foi em função da época, e o Gervásio era titular na agricultura do município. E nós buscávamos alternativa para a uva, que estava muito desvalorizada na época. E os nossos produtores tinham dificuldade de sobrevivência, já que o preço da uva estava muito depreciado. E a busca de alternativas, através do Gervásio e do Adair Benvenuti, um rapaz que trouxe as primeiras mudas para Farroupilha, que quando nós fomos buscar, pesquisar, descobrimos que ele tinha 4 plantas trazidas de fora. Só que faleceu uma, ficaram 3. E como é uma planta dioica, ela depende de polinização, e só tinha morrido o macho. Ficaram 3 fêmeas. Então elas floresciam e não produziam. Não davam frutos. E nesse tempo, com o Gervásio, nós fomos pesquisar. E o Gervásio é que foi
em Voti. Tinha uns japoneses lá que já estavam cultivando essa fruta, discretamente, por interesse econômico, quem sabe. E de lá ele trouxe as primeiras flores e nós polinizamos todas aquelas 3 plantas, mas a gente não sabia ainda a fecundação, como aconteceria. E o Gervásio comigo, nós polinizamos todas as flores que tinha. Ficou um manancial de kiwi, que nem cresceram, ficaram tudo pequenininho, de tanto que produziu. Aí isso nos entusiasmou a continuar. A continuar, por quê? A cultura do kiwi é similar à parreira, latada ou espaldeira. E nós precisamos de uma alternativa para os nossos produtores sobreviverem. Com certeza. Então eu vou falar com o seu Gervásio, já que foi ele aí o grande responsável. Pode chegar aqui, seu Gervásio, para mostrar algumas variedades, porque quem olha assim, aparentemente, nota algumas diferenças, mas não assim a ponto de dizer essa é a variedade X ou Y, né? Como é que a gente pode, quais são as características principais aí de cada uma? Bom, aqui são 4 variedades e se divide em 2 grupos. O grupo do Actinidia, que o nome da planta, na verdade, não é kiwi, é Actinidia. Actinidia chinensis, né? Essas 2 variedades que não têm pelo. E as outras 2 variedades com pelo é a Actinidia deliciosa. Então, a variedade Bruno, a variedade Hayward, né? E as variedades Gold, que são essas sem pelos, elas têm uma polpa avermelhada. E assim, avermelhada não, amarelada. E já existe também com alguma pinta vermelha na polpa. Mas assim, a característica principal é uma polpa amarelada e também como característica importante que se destaca quando a gente saboreia, quando se degusta, é de que tem menos acidez. Vamos abrir uma para mostrar aqui então. E mais açúcar, isso. Essa aqui é a Actinidia chinensis, que tem uma polpa levemente amarelada. E a que tem a polpa mais amarelada é essa são aqui. Essas duas aqui. Essa é mais do que esta. Mas são as 2 de polpa mais amarela. Lembrando que essa aqui ainda não está no ponto de colheita, né? Ou tá? Sim, no ponto de colheita, agora está essa aqui, que é a variedade Bruno, mas ela não está no ponto de consumo. Que ela está assim com a polpa muito firme. O kiwi tem essa característica. O ponto de colheita não coincide com o ponto de consumo. E para ajudar nesse critério, vocês têm um aparelho, né? É o refratômetro, que ele mede o teor de açúcar, o Brix do suco da fruta. Então, veja bem, ela não muda de cor. Quer dizer, essa fruta, há um mês atrás, ela estava praticamente igual a hoje. A coloração a mesma. Então, para determinar, e se deixar mais um mês na planta, ela fica na planta e não muda de cor. E daí o senhor estava explicando, né, que para funcionar esse aparelho é só cortar a fruta. A gente pode fazer o teste com essa aqui, que já foi cortada. Pode ser. A gente põe umas 2 gotas de suco e aí a gente faz a leitura, isto. E agora, olha, contra a luz, você vai ver uma linha. Tem uma linha, uma escala também, isto, né? É. Certo. E aí você vê o teor de açúcar. Tá certo. Então isso serve para o ponto de colheita e também para o ponto de consumo, para saber como é que está o açúcar final, o Brix final. Mas isso depende do Brix inicial. Se essa fruta for colhida antes do tempo, que poderia, e tem produtores que infelizmente existem, alguns produtores que fazem isso, a fruta colhida antes do tempo, ela pode chegar, quando ela está macia, que é o ponto de consumo, ela chega nesse ponto e com açúcar muito baixo. E aí ela também não tem o sabor, não tem o açúcar, né? Ela fica uma fruta sem sabor agradável, sem o aroma e também sem os nutrientes que deveria ter. Tá certo. Obrigado por enquanto, seu Gervásio. Obrigadão. Falando em açúcar, a gente entra já no campo da nutrição e eu quero saber da Gabriela. Quais são aí as principais características, então, que o kiwi traz de benefício também para a saúde, Gabriela? Então, Roger, o kiwi ele é um alimento riquíssimo, né, na composição nutricional, porque ele apresenta um teor muito baixo de calorias, né, em torno de 50 calorias em 100 gramas da fruta. Então, é um alimento com um valor calórico baixinho. Além disso, se destaca principalmente em função do teor de vitaminas, minerais e fibras, né? A gente pode destacar aí a vitamina C, normalmente em torno de 70 miligramas
em 100 gramas de vitamina C. Além disso, a vitamina E também, então sendo duas vitaminas antioxidantes, né, que vão estar contribuindo para a prevenção e tratamento de algumas patologias, né? Comparado aí com a laranja, com o limão, ele fica um pouco abaixo ou acima? Na verdade, o kiwi, quando comparado com a laranja terra, ele apresenta em torno de 2 vezes mais vitamina C do que a laranja da terra e 2 vezes mais do que o limão galego. Então, certo. É um alimento com um teor bem alto de vitamina C. Muito bem, e muito gostoso também. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai por um brevíssimo intervalo, enquanto isso você fica ao som da Vibe Rock e já já a gente bate mais um papo aí sobre o kiwi, não sai daí. Pele macia como a rosa me tocar, coração enorme pra me perdoar, e um brilho confundível no olhar. Ela é da arte e gosta das artes, vive dizendo que tudo faz parte do trabalho. É mulher independente. Eu não tenho nada, vivo na estrada, de vez em quando dou uma parada pra poder pensar na gente. As diferenças nos aproximam, os fatores de classe não determinam se podemos ser felizes ou não. E o amor vence a dor. E quando me perguntam se eu sei viver sem ela, posso dizer não. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje falando sobre a cultura do kiwi aqui na região da Serra Gaúcha. Francis, é uma cultura também que teve certa importância para o desenvolvimento econômico da cidade de Farroupilha também? Sem dúvida nenhuma. O kiwi vem sendo um dos produtos de maior importância na agricultura de Farroupilha e foi um dos produtos de maior importância durante muitos anos. E a partir do kiwi se criou a Fena Kiwi, uma festa nacional do kiwi, que acabou trazendo para Farroupilha outros produtores e premiando muitos produtores de Farroupilha com a qualidade de seus kiwis. Muito bem, esse ano vocês vão realizar a última edição da Fena Kiwi, né? Por quê? Essa é a ideia. A ideia, na verdade, quando surgiu a Fena Kiwi, o kiwi era uma novidade no Brasil e Farroupilha vislumbrou na Fena Kiwi um potencial econômico. E com o passar dos tempos, outras culturas foram crescendo em Farroupilha. Hoje Farroupilha é a maior produtora de uva moscato do Brasil, com 51% da produção nacional, e outras modalidades econômicas também fazem com que Farroupilha se destaque. E a ideia de uma nova feira é trazer todas essas potencialidades que o município de Farroupilha tem. E o kiwi vai ser parte também dessa festa, dessa nova festa, como uma das nossas potencialidades. Muito bem, o fato é que a produção de kiwi ela diminuiu nos últimos anos, muito em razão também de algumas pragas que se abateram aí sobre as plantações. E a nossa equipe de reportagem foi conhecer então esse fungo que tem preocupado muito agricultor por aí. Farroupilha já foi a maior cidade do Brasil produtora de kiwi, mas um fungo está causando preocupação a estes produtores. É um fungo que ocorre em diversas culturas e as mais representativas que são atacadas por esse patógeno seria a cultura do eucalipto e a cultura da manga, e na região aqui importante para nós a cultura do kiwi. É uma doença de lentidão de manifestação, ele demora para se manifestar dentro da planta. Quando o fruto está chegando próximo da colheita, a planta começa a manifestar com força os sintomas. É um patógeno de difícil controle, porque ele sobrevive no solo, ele pode infectar o solo e se manter vivo, e também ele é transmitido com a poda em ramos infectados. Por não ser uma cultura expressiva, ainda não existem produtos químicos para combater este fungo, o que dificulta o controle. Nós não podemos
como técnicos, como engenheiros agrônomos ou mesmo como pesquisadores, recomendar ao produtor que aplique um produto químico, porque isso seria uma prática ilegal. Nós estamos trabalhando junto ao MAPA para que venhamos a ter uma grade específica para o kiwi para minimizar esse problema. Além do que, essa doença que está acometendo o kiwi, ou kiwi, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito drástica, ela é muito grave, ela é muito severa, né? Ela ataca a planta e em poucos meses ela mata. Para os agricultores, a dificuldade é identificar o problema. Tu não nota nada na planta, parece que ela está sadia assim, mas de repente começa as folhas a cair e fica só o fruto. A planta que está morrendo, ela já está produzindo, né? E aí para te voltar naquele lugar, vai uns 3 a 4 anos de novo, né? Isso aí, às vezes até tem gente desistindo, né? Mas nós vamos insistir, vamos plantando e ver se dá para continuar, né? Para não desanimar o Fernando e outros produtores, um estudo está sendo desenvolvido para combater este fungo. A gente repara, agora no final, chegando muito próximo da colheita, que uma quantidade de plantas mostraram um sintoma muito rápido. O principal conselho do produtor é, após a poda, retirar todo o material podado da área, não deixar ramos podados ou plantas mortas na área. Essa planta tem que ser eliminada, tirar esse material, porque ele vai sobreviver no ramo infectado. Tá, então, seu Celito, também produtor ali da cidade de Farroupilha, aconteceu algo semelhante também na sua plantação, seu Celito, ou não, por enquanto? Sim, eu como produtor há mais de 20 anos, eu e minha família, meu pai, nós começamos a trabalhar com o kiwi e no começo não existia essa doença, né? E foi com o tempo, foi aparecendo, chega numa planta bonita, já mais de 15 anos, já está sentindo o problema e já está morrendo. É uma das dificuldades dele, é que é bem difícil de identificar ele, né? É bem difícil de identificar porque ela aparece de uma hora para outra, né? E são muitos os vizinhos, seu Celito, que desistiram de repente do cultivo da fruta? Existe muita gente que está desistindo, porque a planta de kiwi, ela abrange bastante área, né? E quando que morre essa planta, fica um buraco bem grande, né? E aí, para recuperar essa área, leva muitos anos. E às vezes a doença fica na terra e o ideal não é mais plantar kiwi nessa área, mudar de áreas novas, né? O prejuízo é grande também, né? Adriano, quais as alternativas aí para o pessoal, então, que está enfrentando aí essa dificuldade? As alternativas, então, seriam essas áreas, então, tentar deixar descansar, mas é muito difícil porque as áreas produzidas em Farroupilha são áreas pequenas, né? A gente tem, as propriedades são na agricultura familiar, pequenas áreas, então é muito difícil. Mas, assim, manejo bom do solo, eliminar, então, o resto de poda, essas coisas assim é muito importante. E a nossa entidade está muito preocupada com isso, porque a Farroupilha tem uma grande diversificação em suas propriedades agrícolas, né? E o kiwi era uma alternativa muito importante, né? Porque logo depois da uva, escapava da uva, que era uma questão muito forte, então tinha o kiwi e o caqui, que daí é uma alternativa boa para a mão de obra da agricultura familiar, então, de Farroupilha. Que pena que isso está acontecendo, então, em Farroupilha, né? E não só em Farroupilha, mas em outras regiões que já se vem percebendo, então, onde que são produtoras de kiwi, que aqui no Brasil, principalmente, porque fora do Brasil não está acontecendo isso. O Gervásio é prova disso, que em outros países não está aparecendo esse fungo. Ele é mais aqui na região, nossa região e no nosso país, então. Muito bem. A gente está recebendo também os alunos aqui de agronomia aqui da UX. Teu nome? Maurício. Maurício, é uma área importante, né, essa profissão também de vocês, né, do agrônomo, justamente para buscar também soluções para quando surge um problema como esse, no caso do fungo. Sim, perfeitamente. Na agronomia temos discutido muito esses aspectos envolvidos culturais, né, sociais e econômicos da cultura do kiwi. E nos entristece quando esses momentos de uma doença, né, dizimar a cultura na região que estava em progresso. Então, eu acredito que na agronomia ela se sente como compromisso de buscar soluções e também a importância, né, de investimentos para as áreas de pesquisa, ensino e extensão rural para os agricultores, poder colaborar, acompanhar o extensionista, né, e poder juntos encontrarmos pesquisa, enfim, para resolver o problema. Tá certo. Bom, como diz aquele chavão lá da televisão, vamos falar de coisa boa agora, né, Charlie? Pode ser? Afinal de contas, o kiwi é uma fruta que é muito versátil também na culinária, né? Com certeza, ela pode combinar tanto com o doce quanto com o salgado. Por exemplo, na Itália se come muito o kiwi com presunto cru,
por exemplo, o presunto de Parma, né? Aqui nós temos o hábito bastante de consumo dele com doce. E como é importante, né, o trabalho deles, do produtor, né, do agrônomo, para o resultado do meu trabalho, né? Eu acho que tudo se assemelha. Se está tendo problema lá no campo, né, acaba refletindo com vocês também no meu trabalho também e no consumo geral da população. Né? E o que a gente vai ensinar hoje, pessoal, aí, Thiago? Bom, eu vou fazer uma técnica que eu sempre ensino para os meus alunos, que é a extração da polpa do kiwi com a colher. E a ideia é fazer com que a gente valorize essa fruta, utilizando a própria casca dele como um elemento para o empratado dele. Então, é bem Vamos lá, então. Um processo bem simples. A gente vai fazer 2 cortes, né, nas extremidades, enfim, do kiwi. E aí com uma colher a gente vem aqui, ó, só girando. Deixando uma bordinha, né? Isso, casca. Sempre deixando uma bordinha. Tá? Importante aqui é o fruto tá maduro, né? Às vezes pode acontecer da casca soltar, né? No caso aqui eu já deixei ele aberto. Tirar ela e a polpa fica toda inteira. Muito bem. Aqui eu trouxe um modelinho também como exemplo. Com a polpa dá para fazer muitas coisas, né? Uma delas, o que vai ensinar hoje a gente é o mousse. Uma mousse. O kiwi ele é bastante cítrico, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem é trabalhar uma mousse, principalmente com frutos cítricos. E o que tu usou nessa mousse aí, Thiago? Aqui eu estou usando uma técnica um pouquinho moderna, que a gente chama de sifão, né? Que é um equipamento que hoje já se encontra facilmente em lojas especializadas em venda de cafés, né? Que ele é muito utilizado para chantilly. Ele é um aerador. Então, ele acaba agregando oxigênio para dentro do creme, né? E dando oxigênio, ele vai transformar nessa mousse. E os ingredientes aí para fazer essa mousse? Creme de leite, um pouquinho de leite, açúcar e a polpa da fruta pura. Tá. Lembrando aí que os ingredientes, as quantidades certinhas, a gente vai disponibilizar aí na página da UX TV no Facebook. E o que a gente pode fazer para finalizar o prato, aproveitando também essa casca? Claro, nós vamos utilizar a casca, então vou colocar um pouco da fruta in natura, cortadinho em rodelas no fundo. Vou utilizar a casca como uma base. Aqui eu coloquei a mousse coada, é sempre importante pensar que ela tem que ser coada. Se você não tem um sifão, né, pode bater o creme de leite tranquilamente. Cuidado somente com a fruta in natura, porque como ela é muito cítrica, ela pode talhar. Então, aconselho você poder fazer uma calda, né, com a polpa e o açúcar, então, primeiro. E aqui a gente só vai rechear com essa mousse. Muito bem. E ele vai ter a própria textura do kiwi. Vou colocar a tampinha. E aqui para dar um pouquinho de cor. E mais aquele empratamento tradicional dos chefes, que com certeza a gente tenta de imitar umas em casa. Flores comestíveis. Um pouquinho de flor comestível para dar um toque final. Show, Charlie. Brigadão pela Perfeito. dica aí. O pessoal vai conferir a receita no Facebook. Valeu. Conversar rapidamente aqui, Alexson, vocês vão estar se apresentando também junto com o Caco Xavier aqui em Caxias do Sul durante um festival que tem aqui na nossa região, né? O Festival Caxias Sol Duetos, né? Acontecendo mais um ano aí consecutivo aí em Caxias do Sul. E a gente está muito feliz de poder participar mais uma vez, né? Dessa vez nos apresentando com o Caco Xavier aí. Caco Xavier também reforçando a questão dos tambores. Vocês vão estar disponibilizando uma oficina sobre tambores. Qual que é a importância de se reforçar essa cultura aí, Caco? Então, né, a gente faz um trabalho já de valorização e divulgação da história dos tambores no Rio Grande do Sul. São 6 anos de trabalho num projeto que se chama Caco Xavier e a Tamborada, um projeto que está nas universidades, está nas escolas, nos palcos, agora também com um bloco onde a gente traz, através do som dos tambores, traz a história, né, aqui do povo negro do Rio Grande do Sul na construção do Estado através da força do trabalho, com essa trilha sonora que a gente vai ouvir daqui a pouco aí. Que a gente vai ouvir agora, porque o programa está acabando e a gente deixa vocês ao som aqui do Caco Xavier. E lembrando que você pode também ter mais informações no site uxtv.com.br. Até mais! E esse tambor, dança ou não dança? Agora somos nós. Agora somos nós.
Agora somos nós na beira da praia. Agora somos nós na beira da praia. Quando eu abro os meus olhos para o vento sem teto. Quando eu me deito, eu fecho os meus olhos para